Shalom Haverim, hoje nós vamos esclarecer a seguinte dúvida. Pecou Yeshua por não ter se casado e gerado filhos? E esta é uma pergunta que merece uma resposta bastante abalizada, porque algumas pessoas que não seguem a Yeshua HaMashiach afirmam incorretamente que Yeshua pecou. E o raciocínio destas pessoas é o seguinte: eles dizem que o judaísmo ensina que há uma mitzvah, que é um mandamento na Torá, obrigando que o homem se case e tenha filhos. Então, estas pessoas dizem: a Torá prescreve uma mitzvah, um mandamento, no sentido de que o homem tem que se casar e tem que gerar filhos. Razão pela qual, se um homem não se casa e não gera filhos, ele está transgredindo a Torá, ele está pecando. E daí, estas pessoas dizem: já que Yeshua não se casou, já que ele praticou o celibato, então Yeshua pecou, Yeshua transgrediu a Torá. E este é o argumento destas pessoas, e nós vamos analisar qual é o erro desta afirmativa. Primeiramente, eu gostaria de ressaltar que estas pessoas elas costumam citar o Sefer HaMitzvot, que é uma obra de Moshe ben Maimon, conhecido como Maimônides. Então, o Maimônides, ele escreveu que existe uma mitzvah taseh, ou seja, um mandamento positivo no sentido de que a pessoa deveria frutificar e multiplicar. Periá ureviá, frutificar e multiplicar. Razão pela qual Maimônides afirma que há este mandamento na Torá, inferindo-se daí que todo homem tem que se casar e tem que gerar filhos. E explica ainda Maimônides que o mandamento da Torá, no sentido de que o homem se case e se multiplique e tenha filhos, isto serve para perpetuar a espécie humana. E de onde Maimônides tirou isso? Ele extraiu o seu raciocínio da própria Torá, de Sefer Bereshit, do livro de Gênesis, o capítulo 1, verso 28, está escrito em hebraico, peru urvu, frutificai e multiplicai-vos. Então você pode ler em Bereshit Gênesis, capítulo 1, verso 28, está escrito frutificai e multiplicai-vos, peru urvu. Então, com base nisso, há realmente uma mitzvah, um mandamento, no sentido de que você deve se casar e ter filhos. Nós veremos, todavia, se este princípio comporta ou não exceções. Então, afirma o judaísmo que existe uma mitzvah na Torá determinando que o homem se case e tenha filhos. E daí alegam algumas pessoas que Yeshua pecou, que Yeshua transgrediu a Torá pelo fato de nunca ter se casado e nunca ter gerado filhos. Será verdade? Será que Yeshua realmente... No primeiro século, na época de Yeshua, havia o grupo judaico dos essênios.
E o escritor judeu Filo de Alexandria, que viveu naquela época, ele afirmou expressamente que muitos essênios não se casavam. E eis o motivo. Já que muitos essênios estavam tão comprometidos com o estudo da Torá e com a elevação espiritual, tais essênios buscavam ser como os anjos, que não se casam e não se dão em casamento. E, por mais que alguns rabinos de hoje, da atualidade, alguns tentam desqualificar os essênios pelo fato deles nunca terem se casado, eles não merecem ser desqualificados. Por quê? Porque os próprios historiadores do primeiro século, eles afirmam que os essênios eram muito zelosos no cumprimento da Torá. Os essênios eram mais zelosos até mesmo do que os próprios perushim, os próprios fariseus. E nós sabemos que o judaísmo rabínico, ele é descendente, ele é herdeiro dos perushim, dos fariseus. Então, por exemplo, Filo de Alexandria, que viveu na época, ele afirma que os essênios eram mais santificados do que os fariseus, os perushim, e do que os seduquim, os saduceus. E escreveu Filo de Alexandria o seguinte, disse ele: porque os essênios estão acima de todos os outros adoradores de Elohim. Então, Filo de Alexandria explica que os essênios estavam acima, ou seja, eles eram mais zelosos ainda no cumprimento da Torá. E Filo de Alexandria prossegue dizendo que os essênios eram profundos conhecedores da Torá e eles eram dotados de nobres valores morais e espirituais. Escreveu ainda Filo de Alexandria, abrem-se aspas, ele escreveu: tal é o invejável sistema de vida dos essênios que não só os indivíduos, mas até reis poderosos os admiravam, veneravam a sua irmandade e tornavam sua dignidade e nobreza ainda mais elevados por elogios e honrarias que lhes dispensavam. Fecham-se aspas. Então aqui Filo de Alexandria está dizendo que os reis, os poderosos, todos admiravam os essênios, porque eles eram pessoas dotadas de nobres valores morais e espirituais. Eles viviam realmente a Torá. E por outro lado, o historiador judeu Flávio Joséfo, que também viveu na época de Yeshua, Flávio Joséfo ele foi parush, ele foi fariseu, mas ele escreve em sua obra que antes de ser fariseu, ele pertenceu a vários outros grupos do judaísmo, e ele também foi essênio antes de ser fariseu. Então Flávio Joséfo conheceu muito bem os essênios porque ele foi essênio por um tempo de sua vida, ele conviveu com eles. E Flávio Joséfo assevera que alguns essênios se casavam, enquanto outros essênios praticavam o celibato. E Flávio Joséfo ele elogia os essênios no cumprimento da Torá. E ele chega a afirmar, por exemplo, sobre o Shabat, que os essênios eles observavam mais rigorosamente o Shabat do que qualquer outro judeu. Então, mais uma vez, nós temos o relato não só de Filo de Alexandria, mas também do próprio Flávio Joséfo, dizendo que os essênios eles eram muito zelosos no cumprimento da Torá e eram pessoas dotadas
de nobres valores morais e espirituais e que muitos essênios praticavam o celibato. Com tudo isso que eu acabei de dizer, nós podemos concluir que no primeiro século havia uma corrente do judaísmo que praticava o celibato. E isto não era considerado como sendo violação à Torá. Em outras palavras, a regra é que o ser humano se case e tenha filhos. Porém, excepcionalmente, existem pessoas que podem abdicar da família em prol de uma vida totalmente consagrada ao Eterno. E nós sabemos, isso é óbvio, que quem tem família deve dedicar tempo à esposa e aos filhos. Todo mundo que é casado sabe disso. Você dedica tempo à sua esposa, você dedica tempo aos seus filhos. Isso faz com que você tenha menos tempo para o estudo da Torá, para buscar o Eterno. Então, os essênios, eles praticavam o celibato para que eles pudessem dedicar-se única e exclusivamente ao Eterno. Assim sendo, eu repito, o fato de alguém não se casar, isto não significa violação à Torá, desde que a pessoa opte pelo celibato com a finalidade de consagrar-se exclusivamente ao Eterno. Então, o fato de Yeshua não ter se casado, isto está de acordo com a halahá dos essênios. E isto não viola a Torá, tanto é que os essênios eram famosos por serem super rigorosos no cumprimento da Torá. Flávio Joséfo chega até a dizer que eles eram mais rigorosos ainda. Filho de Alexandria também diz isso. Eles eram mais rigorosos no cumprimento da Torá do que os outros grupos existentes no primeiro século. E mais, o próprio judaísmo rabínico defende a tese de que, em situações excepcionais, o homem pode abster-se do casamento. Então, o judaísmo rabínico afirma que, em regra, todos devem se casar e ter filhos, mas há exceções a essa regra. E a passagem clássica sobre esta exceção, ela se encontra no Talmud, no Tratado de Yevamot 63b. Relata o Talmud que o rabino Shimon ben Azai, que ele viveu no segundo século depois de Yeshua, esse rabino ben Azai, ele pregou uma eloquente declaração sobre o dever da procriação. E então os seus colegas rabinos o repreenderam. Por quê? Porque o rabino Ben Azai, ele pregou o dever de procriação, mas ele mesmo era solteiro e não tinha filhos. Então, nessa passagem do Talmud é muito interessante. O rabino Ben Azai, ele prega que todo mundo tem que procriar. Mas aí os outros rabinos vão e o exortam, dizendo: ora, você está pregando isso, mas você mesmo não procria, você não é casado, você é solteiro, você não tem filhos. Como você pode pregar algo que você não pratica? Então os rabinos o exortaram e vejam o que respondeu o rabino Ben Azai. Rabino Ben Azai, que era solteiro, ele disse: o que eu posso fazer? A minha alma está em amor
com a Torá. O mundo pode ser preenchido através dos outros. Então vejam, o Rabino Ben Azai ele disse o seguinte, que todos nós temos que procriar para que a humanidade se perpetue, para que a humanidade não se extinga. Porém, outras pessoas podem gerar filhos. Ele não precisava se casar e gerar filhos, por quê? Porque a alma dele estava em estado de amor com a Torá. Ele tinha se casado com a Torá, ou seja, a vida dele estava totalmente consagrada à Torá, ao Eterno. Ele dedicava todo o tempo da sua existência à Torá e ao Eterno. E é por isso que ele não se casou, porque na hipótese dele se casar, ele teria que dedicar tempo à esposa, dedicar tempo aos filhos, e ele queria dedicar o tempo dele apenas para o Eterno. Então, o Talmud prevê esta exceção. E sobre esse episódio desse Rabino Ben Azai, escreveu o Rabino Louis Jacobs. Ele disse o seguinte: a vocação de Ben Azai como um aluno aplicado da Torá não lhe permitia assumir as responsabilidades da vida de casado. Seu amor pela Torá o impediu de ser um marido adequado para uma mulher. E prossegue o Rabino Louis Jacobs dizendo: a ideia da Torá como a noiva de Israel é encontrada em muitas passagens do Talmud e do Midrash. Então vejam, o Rabino Louis Jacobs ele admite que excepcionalmente alguém pode não se casar, tal como foi o caso do Rabino Ben Azai. E no mesmo sentido dispõe o Shulchan Aruch. Shulchan Aruch diz: qualquer pessoa cuja alma está constantemente no amor com a Torá, tal como Ben Azai, de forma que ele se apega à Torá todos os seus dias, sem nunca tomar uma esposa, tal pessoa não comete pecado, desde que a sua inclinação sexual não leve a melhor sobre ele. Então, o Shulchan Aruch está dizendo com todas as letras que se uma pessoa viver tal como o Rabino Ben Azai, totalmente apegado à Torá, e esta pessoa não se casa, diz o Shulchan Aruch que esta pessoa não comete pecado, desde que a sua inclinação sexual não supere, ou seja, desde que você consiga controlar a sua inclinação sexual. Porque se você não conseguir controlar o seu ímpeto sexual, aí é melhor você se casar. Isso escreveu o Rabino Shaul, Paulo. Paulo escreveu: se você não consegue conter-se, se você não consegue abrasar-se, então você vai e se casa. Se você não consegue se conter, você se casa. E a mesma coisa que está dizendo o Shulchan Aruch. Então Paulo falou: se você não consegue se controlar, se segurar, desculpe. Aí Paulo disse: é melhor casar-se do que abrasar-se. Então, se você não controla o seu ímpeto, o seu impulso sexual, é melhor que você se casar. Agora, se você controlar o seu impulso, diz o Shulchan Aruch, que se você controla o seu impulso tal como controlou o Rabino Ben Azai, você pode não se casar e isto não será pecado nenhum. Você não comete pecado. Logo, nós percebemos que, à luz do judaísmo,
não há pecado em relação àquele que não se casa. E este ponto de vista, vou recapitular, esse ponto de vista ele foi defendido pelos essênios, como nós vimos, pelo Rabino Ben Azai, também pelos rabinos do Talmud, pois eles entenderam que o caso do Rabino Ben Azai se tratava de uma hipótese excepcional admitida. Nós vimos ainda que o próprio Shulchan Aruch admite que alguém não se case, desde que esteja totalmente envolvido com a Torá e supere a sua inclinação sexual. Eu citei também o Rabino Louis Jacobs, que ele relata que a ideia de a Torá como a noiva de um sábio, ela é encontrada em várias passagens do Talmud e também do Midrash. E eu gostaria de acrescentar ainda o argumento do Rabino Raymond Apple, que ele explica que até mesmo Maimônides teceu uma visão negativa quanto ao sexo. E o Rabino Raymond Apple diz ainda que Nachman de Breslev ele chegou a dizer que ele conseguiu alcançar a indiferença quanto à sexualidade. Então, o Rabino Raymond Apple ele cita exemplos de Maimônides e de Nachman de Breslev, no sentido de que existiram pessoas que conseguiram atingir um estado em que elas conseguiriam viver sem sexo. Bem, por tudo isso nós percebemos que Yeshua não pecou ao abster-se do casamento. Vejam, caso Yeshua se casasse, ele teria que se dedicar à sua esposa e a seus filhos, o que iria inviabilizar a sua missão como Mashiach. Tanto é que Yeshua viveu pouco tempo e teve apenas 3 anos para proclamar a Teshuvá, e depois ele foi executado. Isso está escrito, que ele pregou Teshuvá por 3 anos e depois morreu. Então, ou seja, Yeshua ele não tinha tempo para cuidar da mulher e cuidar dos filhos. Ele não teria tempo para isso, razão pela qual ele tinha que focar toda a sua energia, toda a sua vida na mensagem da Torá, e é por isso que ele não se casou. Logo, tal como a história do Rabino Ben Azai, Yeshua estava casado com a Torá. Yeshua se casou com a Torá. Ou seja, Yeshua estava totalmente envolvido com ela, com a Torá, até pelo fato de Yeshua ser o grande mestre da Torá. Ele é o Mashiach. Ele é a própria Torá viva. Conclusão. O fato de Yeshua ter permanecido solteiro está de acordo tanto com a halahá dos essênios, quanto com a própria halahá do judaísmo rabínico, que admite excepcionalmente a vida celibatária. Esta é a resposta que eu dou a este questionamento. Que o Eterno abençoe e guarde todos vocês.